O mais que o homem verdadeiro procura, em seu conflito com o mundo, é colocar uma precária ordem em sua vida e um certo estilo em sua melancolia, em seu destino, que é por natureza despedaçado, triste, falhado, enigmático e trágico. Para isso, o homem tem duas fontes, duas raízes de defesa: o choro e o riso. São dessas duas fontes que se originam as reflexões de Ariano Suassuna, sempre cheias de humor para falar de coisas sérias e duras. Esse paraibano, orgulhoso de sua origem nordestina e sobretudo brasileira, além de escritor e dramaturgo, foi advogado e professor de português e filosofia. Suas peças, romances e poesias carregam esse misto de comédia e tragédia, como a nossa própria vida costuma fazer. Oi, eu sou o Alex, e não, no Superleituras de hoje, eu não me atrevo a reproduzir o humor sagaz de Suassuna, mas as suas ideias e o espírito delas estão aqui, nessas 7 frases, que, se você se permitir um momento de reflexão sincera e sensível, podem te fazer, ao menos por dentro, rir ou chorar. Talvez até as duas coisas ao mesmo tempo. 1. Os otimistas são ingênuos. Os pessimistas são amargos. Mais vale ser um realista esperançoso. Esse pensamento remete ao ideal do caminho do meio, disseminado na Ética de Aristóteles e presente em diversas filosofias e religiões. Encarar a realidade com esperança, certamente, é muito mais proveitoso do que se entregar ao desespero ou a ilusões. Acreditar que algo muito difícil seja possível não é ser tolo, mas estar preparado para o pior é uma boa prova de astúcia. 2. Há uma preguiça com asas, outra com chifres e rabo. Há uma preguiça de Deus e outra preguiça do diabo. Todo mundo sabe que existe a preguiça como vício, aquela que nos paralisa e nos impede de alcançar nossa melhor versão, aquela que joga a gente lá para a zona da mediocridade. Mas o que o escritor defende aqui é aquela preguiça que muitos condenam injustamente, ou porque não a entendem, ou porque têm inveja, o tal do ócio criativo, que permite o surgimento das grandes ideias. Ariano se considerava um privilegiado por ter direito a essa preguiça, enquanto a maioria do povo brasileiro não teria tempo para isso, a não ser forçosa e penosamente às custas do desemprego, numa condição em que a criatividade dificilmente se manifesta, e sim, com mais frequência, a ansiedade e a tristeza. Não à toa, ele sonhava com uma sociedade em que todos pudessem ter esse direito. 3. Eu gosto muito de história de doido. Não sei se é por identificação. Não sei se é por isso, mas eu tenho muito interesse por doido, pois eles veem as coisas de um ponto de vista original. As melhores ideias surgem quando a gente pensa de forma diferente da norma, quando a gente foge do senso comum em direção ao inusitado. Ele ainda diz, e isso é uma característica do escritor também. O escritor verdadeiro não vai atrás do lugar comum. Ele procura o que há de verdade por trás da aparência. O doido é danado para revelar isso. Agora me fala, você já percebeu como é comum que pessoas geniais sejam chamadas de loucas? 4. Por enquanto, só existem 2 tipos de governo: o dos opressores do povo e o dos exploradores do povo. O primeiro é o dos tiranos. O segundo é o dos comerciantes. No primeiro tipo, o povo é submetido e esmagado em nome da grandeza. No segundo, é explorado em nome da liberdade. Muita gente sonha com um modelo de governo ideal e incorruptível, com um governante que vai nos salvar e acabar com todos os nossos problemas. Tem gente que até perde a amizade discutindo qual modelo seria o melhor. Mas na real é isso. Quem assume o poder tende a querer cada vez mais poder. Vai sugando tudo que pode. E a gente que se lasque. 5. Não existem povos exemplares. O ser humano é o mesmo em todo lugar e em todas as épocas. Isso aí me faz lembrar daquelas pessoas que vivem dizendo: "Ah, no meu tempo era diferente. Hoje em dia está um horror."
Com sinceridade, vai. Você já falou isso alguma vez? Já escutou alguém falando? E já se deu conta de que seus pais também falavam isso? E seus avós também? Ou então, vou me mudar para Portugal para fugir disso aqui. Lá nos Estados Unidos é diferente. Brasileiro não presta. Como isso incomodava nosso escritor. Tem brasileiro que fala isso como se brasileiro fossem os outros e ele um ser à parte. Só que o ser humano é isso, é ser humano. Cada um com seus defeitos e suas qualidades, não importando onde ou quando tenha nascido. Por mais que a cultura possa interferir, um bom e um mau caráter existem em qualquer lugar e em qualquer época. E você, o que acha? Concorda com ele? 6. Se eu não desse importância à igreja, eu não me incomodaria que existisse padre ruim. Eu falei mal de um padre ruim e de um bispo ruim. Mas exatamente porque tenho consideração pelos padres bons e pelos bispos bons. Seu lado da história não possui apenas mocinhos e o do seu antagonista não possui só vilões. Reconhecer isso é libertador e nos leva a admirar as coisas que admiramos não a qualquer custo, mas pelo que elas têm de verdadeiramente admirável. Suassuna, apesar de já ter sido acusado de anticlerical, era católico, mas isso não o impediu de criticar o que considerava existir de errado na instituição que amava. Quantos de nós podemos nos orgulhar de fazer isso? De manter esse afastamento crítico em relação àquilo que seguimos, seja com relação à sua cidade, time, partido político, banda de música, modo de pensar ou o que quer que seja. Eu sempre tento, mas confesso que é aos trancos e barrancos. E você? Diz aí nos comentários. 7. Gosto médio é pior que mau gosto. Existem gênios que têm mau gosto, mas gênios com gosto médio, eu nunca vi não. Sua posição em relação à cultura era até bastante radical. Ele não admitia de forma nenhuma a influência da cultura de massa sobre a cultura popular de raiz, ou as comparações entre artistas pop e eruditos. Para ele, a cultura de massa reduzia o gosto a um nível médio e padronizado. E não dá para negar que em grande medida isso aconteça mesmo. Mas para ele não tinha conversa. Seja Elvis Presley, Michael Jackson, Joelma, nada disso presta. E ele seguiu a vida inteira lutando com unhas e dentes contra a massificação do gosto e a deterioração das raízes populares. Alguns o criticam por isso, mas se tendo quem lute contra, a massificação e pasteurização dos gostos e das ideias já nos engole, imagina se ninguém se opusesse a isso. Olha, eu não aguentei e acabei pegando mais 2 frases de Suassuna que vou deixar aqui como bônus. A primeira completa as ideias apresentadas na 7ª sentença. Eu acho, com franqueza, que seria uma covardia muito grande a gente não enfrentar uma luta que a gente acha justa somente porque acha que ela está perdida. Se você acredita que está lutando por algo correto, mesmo depois de ter colocado suas ideias à prova, então não desista. Mesmo que digam que você está lutando contra moinhos de vento, como já falaram por Suassuna. E como nós do Superleituras acreditamos que a missão de levar para as pessoas um pouco de cultura e conhecimento é uma luta que vale a pena, nós nos esforçamos para distribuir conteúdo gratuito de qualidade na nossa comunidade. Seja aqui pelo YouTube, pelo Insta, Telegram ou pela nossa lista VIP, da qual você pode participar clicando aqui e ainda baixar o nosso e-book gratuito. Além disso, nós desenvolvemos um programa de aprofundamento chamado Escola dos Pensadores, em que buscamos aplicar esses conhecimentos de forma transformadora. Participando da nossa lista ou clicando no link na descrição, você vai poder conhecer mais sobre esse projeto. Vale a pena dar uma conferida. A segunda frase bônus, para mim, apresenta um daqueles exemplos que devem ser seguidos com entusiasmo. Um jornalista uma vez me perguntou se eu tinha o hábito de ler. Eu disse que hábito não. Eu tinha paixão pela leitura. É preciso nutrir essa paixão. A literatura, as histórias, são portais para mundos mágicos que nos ajudam a viver no nosso próprio mundo.
Como Ariano Suassuna acreditava, são as mentiras boas, as mentiras que nos fazem bem, que estimulam nossa imaginação, nossa criatividade e criam oásis até mesmo quando só temos a aridez da vida. Era o que ele fazia com sua obra e a sua vida. Agora, se você me perguntar como ele fez isso, eu só posso dizer: não sei, só sei que foi assim. Não esqueça de baixar seu e-book gratuito, conhecer a Escola dos Pensadores e curtir e compartilhar o vídeo, se inscrever no canal e seguir a gente nas redes sociais. Grande abraço e até a próxima!